irmãos podem fazer o favor de sentar-se. Graças a Deus. Queria convidar os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 10, e nós vamos ler versículo 8 até o versículo 11. Êxodo capítulo 8, versículo 10, 8, Êxodo capítulo 10, versículo 8 a 11. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Amém. Meus prezados irmãos, eu coloquei aqui um título para nós prendermos aqui a atenção, mas os irmãos não vão ficar assim muito agarrados ao título, porque é apenas para nós tomarmos uma posição perante a palavra de Deus, e eu coloquei assim: rompendo com os laços. E nessa passagem bíblica, nós encontramos aqui uma astúcia do inimigo das nossas almas, e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que creio eu que será uma palavra de bênção para as nossas vidas. Tem sido muito bom, tem sido agradável, espiritualmente falando, entender essas artimanhas do inimigo contra as nossas vidas, para que nós possamos estar armados e fortalecidos no Senhor para combater e resistir e rejeitar certas insinuações do inimigo. Então, portanto, eu coloquei aqui uma introdução que gostaria de compartilhar. Diz assim: quais são os que hão de ir? Aparentemente, com esta pergunta, podia até se dizer que Faraó desconhecia o plano de Deus para com as famílias do povo hebreu. Mas, dado a sua formação e a sua capacidade para governar o grande império egípcio, podemos afirmar que de ingênuo ele tinha muito pouco ou nada. O problema é que Faraó, ele, embora fosse ali o rei, aquela autoridade, por trás das atitudes de Faraó estava a artimanha do inimigo das nossas almas contra o povo de Deus. Os irmãos lembram que quando Moisés foi criado, ele ao nascer, melhor dizendo, ele foi poupado porque havia uma ordem da parte de Faraó para que matassem todos os meninos, os homens nascidos. E, embora fosse uma atitude humana, aparentemente, uma questão de ideologia daquele governo, por detrás daquela ação estava um projeto diabólico, uma iniciativa diabólica para tentar impedir o crescimento da nação ou impedir a linhagem israelita que traria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora fosse uma atitude aparentemente humana, o inimigo das nossas almas estava instigando aquela autoridade a mover uma ação contra
os planos e os projetos de Deus. Ou seja, o diabo nunca vai deixar, nunca vai tranquilizar-se, nunca vai cruzar os braços para tentar impedir os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas como povo de Deus. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o diabo, ele é primeiramente inimigo de Deus. E como inimigo de Deus, se levanta contra tudo que é de Deus. E Deus tem um plano para as famílias. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para ti que está a nos ouvir pela internet, a assistir esse vídeo. Deus tem um projeto para a sua vida e o inimigo das nossas almas sabe disso. E ele vai tentar, de todos os meios, fazer com que você não perceba disso, ou não se aperceba disso. Mas Deus te ama e, por Deus te amar, quer o melhor para você. E assim como quer para nós. Nessa aparente e ingênua pergunta de Faraó, nós encontramos na vida, na verdade, uma das mais ardilosas astúcias e uma poderosa arma do diabo contra a família, principalmente a família do povo de Deus, a dúvida. A dúvida é uma arma poderosa na mão do inimigo para pelejar contra nós. E quando o Faraó faz essa pergunta a Moisés, que dirigiu-se a ele da parte de Deus, para dizer a Faraó que ele deveria libertar o povo, o seu povo, o povo de Deus, para o adorar, Faraó, diante daquela situação, Faraó lança uma arma, uma artimanha. O inimigo instigou Faraó para perguntar: quais os que hão de ir? Porque a palavra que ele recebera era que deveria liberar todos os povos, tanto dos mais novos aos mais idosos. Tudo que havia da parte de Deus deveria sair para adorar o Senhor. E ele faz uma pergunta, como que quem quisesse levantar um questionamento, uma dúvida em Moisés, para dizer assim: talvez não seja todos. Talvez Deus esteja mandando, mas talvez não seja para que todos. Pode ser alguns. Mas eu quero dizer aos irmãos, e é isso que vamos procurar compreender, que Deus tem um plano para toda a nossa família. A visão de Deus é abençoar a todos os que são nossos. E o diabo sabe disso. E por isso ele lançou essa arma da dúvida. Foi assim com Eva. Ele questionou, ele fez um laço para que Eva caísse naquele laço, começou a colocar dúvida. Talvez não seja assim que Deus te disse. Olha, Deus falou assim, mas talvez não seja exatamente isso. Talvez Deus esteja a esconder alguma coisa. Deus talvez não seja tão correto contigo. Talvez Deus não te ama tanto e não deseja que você saiba tudo que Ele tem. Talvez Deus está a esconder alguma coisa para você. E foi lançando dúvida quanto ao amor de Deus, à fidelidade de Deus, à honestidade de Deus, à veracidade de Deus. E o diabo conseguiu enganar Eva, porque ela, vendo aquilo que foi levantado, aquele véu, através da dúvida, e ela tomou daquele fruto e comeu, e também deu a Adão. Então o diabo, ele é expert para poder armar ciladas, laços, estratégia, para tentar atingir a mim e a você. E para impedir que Deus cumpra em nós os seus planos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que os planos de Deus nunca são frustrados. Podem ser complicados, alguns momentos podem passar por dificuldades, mas frustrados nunca, porque Deus sempre cumpre com os seus projetos para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele conhecia, ele compreendia essa verdade de que Deus tem um plano para a nossa família, que Deus tem um projeto, que Deus deseja salvar toda a humanidade. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos se salvem, que todos se arrependam, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo, sabendo disso, quando o carcereiro
diante de Paulo e de Silas, ele faz essa pergunta: varões, o que eu farei para ser salvo? E Paulo, ao invés de dizer assim, você crê no Senhor Jesus e você será salvo. Paulo, sabendo do plano de Deus, que não era somente para aquele homem, mas que também era para a sua família, Paulo diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O plano de Deus é mais além do que nós podemos imaginar ou do que o inimigo tenta nos fazer crer. Deus tem um plano superior, Deus tem um plano, um projeto maior para a sociedade, para a humanidade. E nessa tarde, desse dia, quero dizer para você que está aqui presente, para você que me ouve, essa mensagem tem pelo menos 2 princípios. O primeiro, ela pode ser uma mensagem doutrinária, porque ela vai trazer revelações de que Deus tem um plano para as nossas vidas, que Deus tem uma forma maravilhosa para nos abençoar, e Deus tem um projeto para cumprir em nós, e nós precisamos compreendê-lo, mas também ela é evangelística, porque ela faz com que aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus compreenda que ela está debaixo da atenção de Deus, que ela é importante para Deus, e que Deus tem um plano também para com essa pessoa. Deus deseja salvá-la, Deus quer abençoá-la. Então vejamos algumas das armadilhas ou dos laços utilizados pelo inimigo na tentativa de nos criar embaraço e perder a visão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Primeiro, Faraó, ele faz uma proposta a Moisés para que o povo não saísse para servir a Deus, mas que o povo pudesse ficar naquela terra. Diante da instrução dada por Deus para que o povo saísse daquela terra, para prestar culto a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, Faraó faz uma proposta no capítulo 8 de Êxodo, versículo 25, e Faraó, então, ele contra-ataca a proposta de Deus e lança um laço, uma armadilha, uma cilada, para que Moisés pudesse aceitar aquela sugestão de Faraó. Por trás da atitude de Faraó estava a astúcia do inimigo, e eu gostaria que os irmãos não esquecessem isso. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra as pessoas, mas é contra as potestades malignas, contra os dominadores, contra as hostes infernais, contra os espíritos malignos que tentam de todas as formas a utilizar meios e pessoas para agredir aos projetos de Deus e aos planos de Deus. E diz que Faraó, vendo que estava diante de uma situação que precisava de ter uma resposta para tentar manter ainda o controle sobre a vida daquelas pessoas, ele, através dessa astúcia, o inimigo diz, vocês podem ficar aqui nessa terra. Para servir a Deus, vocês podem continuar no mundo. É isso que está implícito aqui nessa palavra. Ficar naquela terra, ou ficar na terra do Egito, implicava permanecer no mesmo estado espiritual. O Faraó diz, vocês podem ficar aqui, mas a ordem de Deus é que eles deviam sair daquela terra para servir a Deus. E então o diabo usou Faraó para dizer, não, vocês podem servir a Deus aqui mesmo. E isso significava também que renunciar o plano de Deus para uma vida santa. Quando Deus nos chamou para sermos a sua igreja, a palavra igreja, ela tem o sentido de ser separados ou chamados do mundo para fora, tirados do mundo para fora. Nós saímos do mundo. Jesus diz, vocês estão no mundo, mas não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Então, o primeiro princípio é que Deus nos chamou para ter uma vida separada, uma vida santa, separado deste mundo de pecado e de ilusão. E o inimigo diz para Moisés, vocês podem ficar aqui, vocês podem continuar aqui. Vocês simplesmente adoram a Deus, como vocês acham que devem fazer, mas podem continuar aqui nessa mesma terra. Não, nós somos chamados para ser separado deste mundo de pecado, deste mundo de ilusão. Deus não nos chamou para permanecermos no mundo. Ficar nessa terra
equivale ao mesmo que tentar servir a dois senhores e ser sufocado pelo mundo. Ficar com, olha, desculpa o termo para as pessoas que são crentes em Jesus Cristo e para você que me ouve através desse meio tecnológico. Ficar com um pé na igreja e um pé no mundo não dá certo. Ou você é de Deus ou não é de Deus. Ou você aceita a direção de Deus na sua vida ou não aceita. Porque não tem como servir a dois senhores, foi Jesus que o disse. Ou você vai agradar a um e aborrecer o outro. Nós fomos chamados para morrer para este mundo e viver para Deus. Nós fomos chamados para termos uma vida separada para a glória, para o louvor e para a honra de Deus. Nós fomos chamados para ser totalmente de Deus, propriedade exclusiva de Deus, propriedade, peculiar tesouro para Deus, menino dos seus olhos. Nós fomos chamados para entregar o nosso coração, a direção da nossa vida a Deus e submeter a sua vontade e viver para Deus, viver para Ele. E o inimigo diz, não precisa disso. Pode ficar nessa terra. Esse é o primeiro laço, a primeira cilada, a primeira astúcia do inimigo que nós temos que romper com ela. Diz, não, o Senhor mandou que eu saísse dessa terra. O Senhor não me quer no Egito. E como os irmãos sabem, que Egito aqui significa o mundo, o sistema deste mundo, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está debaixo da influência maligna, levanta-se contra Deus, contra os princípios de Deus. Tudo que é de Deus, o inimigo procura agredir, atacar. E a família é um dos alvos hoje prediletos para o inimigo atacar. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção que nós devemos deixar a terra. O inimigo diz, pode ficar aqui. Você pode continuar aqui, você não precisa de fazer isso. É melhor você ficar em meio termo. É mais fácil para alguém viver em meio termo. Não precisa não precisa confrontar com determinadas situações, porque ele não é duro nem é mole, não é quente nem é frio, é morno. Mas Deus não nos chamou para ser morno. Deus nos chamou para sermos fiéis até o fim. O segundo ponto que nós vemos nessa astúcia, nesses embaraços, nessas armadilhas do inimigo contra o plano de Deus para o seu povo, era que depois de Moisés resistir a essa primeira proposta, Moisés diz, não, nós rompemos com isso, nós queremos fazer a vontade de Deus, e Deus nos mandou sair, e Deus nos mandou servir a Ele fora deste lugar. Nós não vamos ficar comprometidos com este lugar. A segunda artimanha, o inimigo nunca desiste. Ele vai, quando você vence-o por uma porta, ele vai abrir outra situação, vai criar outra situação para tentar te impedir. Porque ele não diz, olha, agora esse já decidiu e pronto, não vou mais mexer com ele. Não, Senhor. Por isso que Jesus nos mandou orai, vigiai e orai sem cessar. Precisamos estar atentos, vigiando, zelando pela nossa vida, porque o inimigo não desiste de tentar nos impedir de servir ao Senhor. A segunda proposta que estava ali, que aparentemente era simples, e era até uma cedência da parte de Faraó, era, vocês pode servir o Senhor, mas não vá muito longe. Está aí no capítulo de número 8, versículo 28 de Êxodo. Pode ir, mas não vai muito longe. Vocês podem servir, então está bem. Não tem jeito, não posso, vocês não aceitaram ficar aqui no mundo, sair do mundo, mas vocês não vão muito longe. Vocês podem continuar por aqui. Não afastar para longe significa superficialidade no compromisso com Deus. E era isso que o inimigo queria e quer, que eu e você tenhamos, ou tenhamos uma vida espiritual superficial. E ele diz, vocês não vão muito longe, vocês deviam, vai, mas não afaste muito longe, não vá muito longe. E Deus tinha dado uma ordem, que eles deviam sair 3 dias de caminhada. Não era de automóveis, de top de gama, era a pé.
significava que era uma distância longa de caminhada para que eles se afastassem debaixo daquela influência mundana, que eles estivessem longe do foco das vistas do inimigo, e que eles estivessem livres, separados, num lugar próprio, num mundo espiritual, separado para adorarem a Deus, para servirem a Deus, longe da influência de Satanás, no caso aqui, figurado na figura deste rei Faraó. Vades, mas não vades muito longe. Não afastar significava superficialidade no compromisso com Deus. É permanecer sobre o domínio do inimigo. Infelizmente, há pessoas que me ouvem, como há também no nosso meio, como servos de Deus. Há pessoas que não compreenderam isso ainda. Não compreenderam que nós não podemos estar debaixo da influência do adversário da nossa alma, do inimigo da nossa alma. Nós precisamos romper para longe. Há muitas pessoas que talvez até têm desejo de ter uma transformação na sua vida, ter uma mudança na sua vida, ter a bênção de Deus, a graça de Deus, almejam ser ricamente abençoados, mas não querem ir para longe da influência maligna, querem permanecer aonde estão, no estado em que estão, no estado espiritual em que está, mas isso não é possível. Precisamos romper com o mundo, precisamos sair para longe, afastar para servir a Deus. Significa que nós temos que assumir um compromisso com Deus e afastar dessa situação que às vezes envolve as pessoas e que impedem as pessoas de ter uma vida de consagração a Deus. E o inimigo sabe como fazer isso. Ele diz, não, vocês vão, mas não vai muito longe. Vocês podem ficar aqui. Mas Moisés diz, não, o Senhor nos mandou que nós saíssemos e caminhássemos 3 dias de viagem para prestar a Ele o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós rompemos com esse relacionamento com o mundo. Nós não queremos estar envolvidos com este mundo. Nós vamos nos separar para adorar a Deus. E, mais uma vez, lembro aqui a oração de Jesus. Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Assim como eu do mundo também não sou. Mas guarda-os, Pai. Eu tenho guardado até agora. Até agora eu tenho protegido, eu tenho livrado. Eles têm tentado, algumas coisas, o inimigo tem tentado se andar com eles, tentar envolvê-los, mas eu os tenho ensinados e tenho protegidos para que eles não se corrompam, não se envolvam com o mundo. E aqueles que o Senhor me deu, eu os protegi, com exceção daquele que filho da perdição. Mas eu protegi os meus filhos. E eu expliquei a eles, ensinei a eles. Muitos viraram as costas, muitos não caminharam. Muitos desistiram porque não estavam dispostos, mas eu ensinei-lhes que eles deveriam ter uma vida separada para Deus, uma vida de consagração a Deus. E nós, como igreja do Senhor, precisamos compreender isso. Nós fomos chamados para servir a Deus. E é para ser dele. Não é para ficar envolvido com este mundo de pecado e de ilusão. Terceira situação. Mais uma vez, Moisés resiste a essa oferta, essa proposta, ou essa contraproposta do inimigo, e o inimigo aparentemente cedeu mais uma vez, mas ele lançou logo outra cilada, outra artimanha, uma outra armadilha. Ele diz, então, está no capítulo 10, versículo 11, que lemos, diz, vocês vão, mas ide somente os homens. Mas o plano de Deus é para toda a nossa família. O plano de Deus não é só para os homens. O plano de Deus não atinge apenas os homens, mas as mulheres, as crianças, os jovens, os meninos, os idosos. É para todo o povo, não é só para uma classe de pessoas.
Isso fala também de que Deus não está separando uma etnia, uma língua, um povo, uma tribo, uma nação. Deus tem um projeto para toda a humanidade. Deus tem propósitos para toda a humanidade. E Deus quer salvar a todos. E essa situação lançada por Faraó a Moisés, ela é muito importante de se entender. Por quê? Aceitar essa proposta, ou este argumento de só os homens sair para servir a Deus, essa foi uma forma encontrada pelo inimigo numa tentativa de destruir o plano de Deus com a família. Sair os homens, abandonar a família, o controle da família, deixar para trás as famílias, isso implicaria num envolvimento com casamentos mistos, com riscos de infidelidade conjugais. É perda da identidade. Porque a proposta do diabo diz: vocês os homens, saem e vão servir a Deus e deixa a família abandonada. Deixa a família ser influenciada. Deixa as esposas, deixa os filhos à mercê das situações, das circunstâncias, dos riscos, e vocês vão cuidar da vossa vida, de servir a Deus, e esquece a vossa família. Nós, como homens, como chefes de família, nós temos a responsabilidade de tomar as rédeas da nossa família, de levar e conduzir os nossos filhos, nossa esposa, os filhos, a nossa família, à adoração de Deus. É responsabilidade nossa cuidar da nossa família. E dizer: não, Deus tem para mim um projeto, um plano, mas também tem para minha esposa, para os meus filhos, para as minhas filhas. Deus tem algo especial para nós, mas conta com a nossa família. Não é só para com os homens. Infelizmente, algumas pessoas já aceitaram essa insinuação de Satanás. Talvez você que me ouve tenha até familiares crentes. Talvez você que me ouve, tenha até pessoas da sua família que são servos de Deus, que já conheceram o Senhor, já aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você já tem visto, mas o diabo tem colocado na sua mente, no seu coração, que você não é escolhido, que você não foi chamado, que isso não é para todas as pessoas, é só para algumas pessoas. Talvez para alguma classe de pessoas, mas isso é uma mentira do inimigo. Deus quer a sua salvação, Deus deseja que você seja salvo, Deus deseja te libertar, Deus quer te transformar, Deus quer abençoar a sua vida. A bênção de Deus são para todos aqueles que creem. E você está incluído nesse propósito de Deus, mas o inimigo tem dito para muitas pessoas, inclusive na igreja, diz assim para mim: Jones, olha, você foi um abençoado, um escolhido. Mas o seu pai, a sua mãe, não. O seu irmão, a sua irmã, não. O seu filho, não. A sua filha, não. O seu avô, a sua avó, não. É você. Mentira do diabo. É para toda a nossa família. A bênção de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus envolve toda a minha família. Deus quer salvar a todos. E eu preciso entender isso e lutar pela minha família, resistir à mentira do diabo, resistir às insinuações do inimigo. Diz: não, eles não são filhos da salvação. Mentira, Deus quer salvar a todos. E o que importa é que a pessoa ouça a pregação da palavra de Deus, ouça o evangelho e creia e será salvo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. É essa mensagem que está escrita na palavra de Deus. E se eu creio, todo aquele que crer e invocar o nome do Senhor será salvo. Você não foi criado para ir para o inferno.
Você que me ouve, que ainda não aceitou Jesus e tem recebido essa mensagem diabólica, dizendo que Deus não te ama, que Deus não se preocupa contigo, que Deus não tem nada a ver contigo, que Deus não te quer, que você não merece, que você é rejeitado, que você foi criado para viver neste mundo perdido, para criar sofrimento para si, para a sua família, para a sociedade. Ouça nessa tarde, Deus está preocupado contigo e Deus quer salvar-te, Deus quer te libertar, Deus te ama e quer transformar a sua vida. O plano de Deus diz respeito também a você, não somente a alguns da sua família, mas a todos nós como servos de Deus. A nossa família também está debaixo do plano de Deus. Deus deseja salvar. E o inimigo diz, não, isso pode ser só alguns. Não é verdade. Eu não sou, por ser servo de Deus, não sou o melhor da minha família. Por eu ser servo de Deus, por ter aceitado Jesus, não sou o melhor da minha família. Se eu for analisar, eu sou o mais novo da minha família, isso sim, sou o mais novo. Mas se eu for olhar a vida dos meus irmãos, por exemplo, tem alguns que dão de 10 a 0 em mim. Qualidades. Pessoas melhores do que eu. Então, Deus não salvou a mim porque eu sou melhor. Deus salvou a mim porque eu ouvi a sua palavra, criei na sua mensagem e pela sua misericórdia eu o aceitei. E hoje estou aqui para servir o Senhor. Mas eu sei que o plano de Deus, assim como salvou a mim, é para salvar a minha família. E pela graça de Deus eles têm sido arrastados para servir o Senhor. Entenderam? Compreenderam? Servem ao Senhor? São servos de Deus? E eu sei que esse plano é para todos. O irmão e a irmã que nessa tarde me ouve, saiba que a sua família está dentro da visão de Deus. E você pode ser o canal de bênção para elas. Você pode ser o instrumento de Deus para levar a elas essa mensagem, para ser um instrumento usado por Deus, para que elas ouçam a palavra e também sejam salvas. Não é pelos méritos dela ou deles, mas é porque o Senhor os ama e quer salvá-los. E o inimigo vai fazer de tudo para você acreditar. Olha, está calor, eu já vou terminar, mas eu preciso dizer isso. Eu também estou aqui numa corrente de ar, mas passo de vez em quando. Mas estou de fato, então estou igual aos irmãos. Os irmãos estão sentados aí, passam de vez em quando o ar, mas estão sem fato. Eu estou de fato, então fiquem empatados. Porque de fato a gente parece que é mais crente. Não, não é isso, não é nada disso. Não é nada disso. Mas ouça o que eu quero dizer. Há pessoas que já perderam a esperança. Vêm os seus familiares, já falaram com eles, já falaram de Jesus com eles, e parece que não acontece nada, e eles dizem assim, olha, já não falo mais. Certamente, esses não são para ser salvos. Psss, não aceite essa mentira de Satanás. Resista a essa mentira do inimigo das nossas almas. Continue crendo que Deus tem projetos para eles, que Deus deseja salvá-los. Continue crendo nessa mensagem verdadeira. Creia e será salvo tu e a tua casa. Os teus familiares estão debaixo dos olhos de Deus e você pode ser uma bênção para eles, mas Deus pode tocá-los a qualquer momento e eles podem vir. Eles não são piores do que você. Não são piores do que eu. Nós não somos melhores do que ele. Deixa eu consertar. Nós não somos melhores. Eles podem também vir ao Senhor. A quarta e última proposta dentro desse texto, para nós encerrarmos aqui, essa também é uma sutileza muito grande do inimigo. Depois de vencido essas barreiras que foi colocado, esses laços, Moisés rompeu com eles, não aceitou a proposta. Faraó faz uma descarada proposta. O inimigo tem outro projeto para tentar, não consegue de um jeito, vai tentar de outro. Ele diz, vocês vão, capítulo 10, versículo 24 de Êxodo, diz, vocês vão, mas fiquem cá as vossas ovelhas e os vossos gados. Vocês podem ir. Não vou prender-vos mais, mas deixe cá as vossas ovelhas e os vossos gados. O que significava isso?
Deixar o rebanho do gado sob o cuidado de Faraó implicava entregar o controle dos bens e das finanças ao inimigo. Os gados, os rebanhos, era a fonte de renda, era a economia daquele povo, eram os bens deles. E entregar, deixar isso na mão do inimigo, era constituir o inimigo das nossas almas como gestor da nossa conta, das nossas finanças, dos nossos bens. Ele iria controlar a situação. Ele diz, vocês vão, mas deixa cá o vosso sustento, os vossos bens, porque eu vou estar controlando a vossa vida. Eu é que vou reger, eu é que vou ser o gestor das suas finanças, das vossas contas, dos vossos bens. Eu é que vou controlar a situação. Nós não podemos ter o inimigo como o controlador dos nossos bens, nem das nossas riquezas, nem das nossas heranças, nem das nossas finanças, de nada. O inimigo não tem parte conosco. E Faraó, vendo que aqueles argumentos que ele havia arrumado não tinha conseguido, ele tentou a última, que era uma forma de prender. Ele queria que o povo de Deus ficasse submetido, sujeito ao controle do diabo. Queria que ele fosse, olha, precisava de comprar umas coisas aí, mas não sei como é que eu vou fazer. Vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá o inimigo. Eu tenho que falar com o inimigo, porque eu estou passando aí por uma dificuldade e eu queria comer um cordeiro assado, mas não posso, tenho que falar com o inimigo. Que isso? Eu queria comprar uns bens necessários para a minha família, para a minha casa, mas eu não posso fazer isso por conta própria. Eu estou sujeito, eu tenho que falar com o inimigo. Nós temos que apresentar tudo que é nosso a Deus. É a Deus que pertence os nossos bens. É a Deus que pertence o controle das nossas finanças. É Ele que abençoa o nosso pão de cada dia. É Ele que abençoa o nosso trabalho, o suor do nosso trabalho. É Ele que abençoa o nosso lar. É Ele que abençoa tudo que temos. Deve ser consagrado ao Senhor, entregar a direção dEle e não ao inimigo das nossas almas. E o diabo, nessa artimanha, ele diz, espera aí, deixa eu ser o gestor da sua conta. Pelo amor de Deus. Nós, por fiéis que somos ao Senhor, por mais fiéis que somos ao Senhor, dedicando a nossa vida ao Senhor, estamos sujeitos a aflições neste mundo. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Agora imagine se quem controlasse a minha situação, a minha vida, os meus bens, a minha finança, fosse o inimigo da minha alma. Imagine se a minha vida estivesse entregue sobre o domínio do inimigo. E era isso que o diabo queria continuar mantendo. Ele não podendo, não conseguindo de outras formas, ele tentou mais essa. Deixa eu ficar aqui no controle. Irmãos, o seu bem, as suas finanças, os seus pertences, a sua casa, os seus viveres, o seu gado, o seu rebanho, as suas propriedades pertencem a Deus e deve ser entregue ao controle de Deus. Você não tem que abrir mão dessa sua bênção, de ter o Senhor como o gestor das suas finanças, da sua economia, dos seus bens. Não entregue a direção daquilo que é seu ao inimigo. Certa vez, uma senhora aceitou a Jesus Cristo, uma senhora já de idade, mas muito consciente daquilo que ela estava fazendo. E o inimigo levantou logo os filhos para dizer assim, ei, agora a senhora vai lá para aquela igreja e eles vão tomar tudo que é seu. E se fores, pode ficar sabendo, vão tomar tudo que é seu. E o diabo ameaçando, diz, deixa eu ficar no controle. Não entrega para Deus o que é seu. Se você entregar sua vida para Deus,
Aí o diabo usou essa mentira, dizer que quando a pessoa aceita Jesus, tudo que é dela, a igreja toma. E ela ia dizer, e depois ameaçar, ela diz, não, eu aceitei Jesus e eu vou servir o Senhor, eu agora quero ser uma serva de Deus. Aí o diabo fez outra tentativa, diz, olha, se vós me ser for, nunca mais entraremos na sua casa, os filhos, que eu tive o prazer de conhecê-los e pregar para eles. E ela diz, eu tenho vos amado muito. E agora, por ser serva de Deus, por ter aceitado Jesus, vos amo ainda muito mais. Se quiserdes vir à minha casa, vinde. Se não, paciência. Vou continuar amando vocês na mesma. Mas deixar Jesus, não deixarei. Sabe o que aconteceu? Ela resistiu, não aceitou aquela coisa. E eu tive a oportunidade de fazer alguns cultos com os filhos sentados lá, convidado dela. Porque ela entregou a vida dela para Deus. E essa é uma das coisas que nós precisamos entender muito bem. Nós não podemos fugir da direção de Deus e aceitar as mentiras de Satanás e nem entregar aquilo que pertence a Deus na mão do inimigo das nossas almas. Nós temos que entregar a direção de Deus. Existe muita exploração da fé, existe problema de quem o faz, mas nós, como servos de Deus, somos chamados para ter o Senhor como gestor da nossa vida. E precisamos entregar a nossa vida a Ele. Já termino. Temos visto que o plano de Deus consiste na libertação e na salvação dos nossos familiares. Também sabemos que o diabo faz de tudo para que desistamos dos nossos objetivos. Eu quero ver a salvação dos meus familiares. E o diabo diz, não adianta, esses não são. O nosso desafio consiste em um firme compromisso com Deus e a sua palavra. Não podemos deixar de investir em nossa família. E com a graça de Deus, amor e compaixão, devemos continuar a combater pela salvação da nossa família. Temos que nos levantar e dizer como Moisés disse a Faraó. Quando ele disse assim, quais são os que hão de ir? E Moisés diz, eu vou dizer a você quem há de ir. Vai os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos, os nossos gado, nosso rebanho, o nosso gado, e tu ainda vai ter que nos libertar de algumas coisas ainda, e não vai ficar para trás nem uma unha sequer. Tudo será consagrado ao nosso Deus e Pai. E nós vamos sair com tudo para servir a Deus, para adorar a Deus, para prestar a Ele o nosso culto e a nossa adoração. Deus quer que nós consagremos tudo. Nem uma unha fica sob o controle do inimigo, fique para trás. Mas que tudo que é nosso seja colocado aos pés do Senhor. E a nossa vida seja uma vida de consagração e adoração a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor e pedir que Deus nos faça compreender essa tão grande verdade de que tudo que é nosso, o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida, deve ser colocado ao altar de Deus, entregado completamente à direção de Deus. Pedir, Senhor, reina sobre mim, governe a minha vida. Seja, Senhor, esse gestor da minha vida. Não me deixe ser entrelaçado aqui pelas ciladas e pelos laços do inimigo da nossa alma. Nós precisamos de que a Tua graça e a Tua bondade domine sobre nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, te louvamos ao Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos feito compreender o Teu plano, o Teu projeto para as nossas vidas. Nós te agradecemos pelos nossos familiares, os quais o Senhor já tem tocado nos seus corações, que eles têm se levantado, ó Deus, deste mundo de pecado, deste mundo de ilusão e vindo a Ti, Senhor, compreendendo a salvação, recebendo, ó Deus, o perdão dos seus pecados, a libertação das suas vidas. Mas nós continuamos, ó Deus, orando, intercedendo em favor dos demais que ainda não te conhecem, daqueles que ainda não tomaram a decisão de estar ao teu lado. Nós cremos, ó Deus, que a tua vontade é para alcançar a todos, é para a salvação de todos, porque a tua palavra assim nos revela, Senhor. Por isso, meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, ceder às tentações. Não nos deixe, ó Deus, aceitar as insinuações do inimigo. Ajuda-nos a romper com todos os laços, com as artimanhas, com as ciladas. Cerca-nos com o teu amor, Senhor, e repreenda
todas as astutas ciladas do inimigo e dá-nos a graça, Senhor, para termos a visão, além do natural, Senhor, compreender e ver o teu projeto para com toda a humanidade, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Agora, Pai, leva-nos para o nosso lar, dai-nos um dia, uma noite tranquila, uma semana ricamente abençoada, Senhor. Proteja, ó Deus, o teu povo, continue operando, continue salvando, libertando, transformando vidas, ajudando, suprindo as necessidades, em nome de Jesus Cristo nós oramos, agradecidos, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, amém. Deus os abençoe, tenha uma boa semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, amém? Deus abençoe.